Existem personagens fortes e existem personagens tão absurdos que conseguem mudar o mundo inteiro apenas por existirem. E Gojo é um desses casos, porque diferente de outros personagens que precisam vencer guerras, derrotar inimigos poderosos ou salvar milhares de pessoas para entrarem para a história, Gojo fez algo muito mais impressionante. Ele mudou o mundo inteiro no dia em que nasceu. E pode parecer exagero, mas dentro de Jujutsu isso é literalmente verdade. O nascimento de Gojo foi um acontecimento tão importante que alterou o equilíbrio de poder do planeta inteiro. As maldições ficaram mais fortes e os feiticeiros precisaram se adaptar, e o mundo de Jujutsu nunca mais foi o mesmo. Mas como uma única criança conseguiu causar tudo isso? Para entender essa história, precisamos voltar muitos anos antes dos eventos do anime. Antes de Gojo nascer, o mundo dos feiticeiros funcionava da mesma forma havia gerações. As maldições surgiam e os feiticeiros a eliminavam. Os grandes clãs mantinham sua influência e apesar dos conflitos, existia um certo equilíbrio entre os dois lados. Era um mundo perigoso, mas previsível. Ninguém imaginava que tudo isso estava prestes a mudar, porque em algum lugar do Japão nasceria alguém que quebraria completamente as regras daquele mundo. Alguém que carregava um potencial tão absurdo que nem mesmo as maldições permaneceriam as mesmas depois da sua chegada. E quando Gojo veio ao mundo, ele não era apenas mais uma criança do clã Gojo. Desde o início havia algo especial nele, algo que acontecia apenas uma vez em séculos. Ele nasceu possuindo os 6 olhos, uma habilidade raríssima que concede uma percepção absurda de energia amaldiçoada. Mas isso já era impressionante por si só. O verdadeiro problema era que Gojo também herdou a técnica do ilimitado. E quando essas duas habilidades aparecem juntas, o resultado é algo próximo da perfeição. O feiticeiro capaz de utilizar energia amaldiçoada com uma eficiência que praticamente ninguém consegue alcançar. Um talento tão raro que muitos acreditavam que jamais veriam algo parecido novamente. Mas o mais curioso é que os efeitos disso começaram a aparecer muito antes de Gojo se tornar o homem mais forte do mundo. Conforme Gojo crescia, algo estranho ia acontecendo. O equilíbrio do mundo de Jujutsu se alterava. E isso não era apenas impressão dos feiticeiros. O próprio universo parecia reagir à existência dele. Porque quando surge alguém absurdamente poderoso de um lado da balança, o outro lado inevitavelmente tenta se equilibrar. As maldições começaram a se tornar mais perigosas. Casos cada vez mais graves começaram a aparecer. Ameaças que antes eram raras passaram a surgir com mais frequência. Era como se o próprio mundo estivesse tentando compensar o nascimento de alguém tão poderoso. E isso transformou Gojo em algo muito maior do que apenas um feiticeiro talentoso. Ele havia se tornado um evento histórico. E à medida que os anos passaram, o potencial de Gojo se transformou em realidade. Aquilo que antes era apenas uma promessa se tornou um fato. Ele era diferente. Enquanto outros feiticeiros precisavam trabalhar em equipe para derrotar certas maldições, Gojo conseguia resolver sozinho situações que normalmente exigiam vários especialistas. Enquanto outros precisavam agir com cautela, Gojo avançava com confiança absoluta. Sua simples presença mudava completamente qualquer batalha. E pouco a pouco uma verdade começou a se espalhar pelo mundo de Jujutsu. Se Gojo estivesse presente, as chances de vitória aumentavam drasticamente. E se ele estivesse ausente, tudo se tornava mais perigoso. Foi nesse momento que ele deixou de ser apenas um feiticeiro poderoso e se tornou o principal pilar de toda uma geração. E existe uma curiosidade que mostra perfeitamente o quão absurdo Gojo era. Quando ainda era criança, assassinos e usuários de maldição sabiam exatamente quem ele era. Não porque ele havia derrotado alguém, mas porque todos conheciam seu potencial. Há relatos dentro da obra de que algumas pessoas simplesmente desistiam de agir ao descobrir que Gojo estava por perto. Imagina o nível de influência necessário para que criminosos tenham medo de uma criança. Isso mostra que Gojo nunca foi visto como uma pessoa comum. Desde muito cedo ele já era tratado como um fenômeno. E mesmo sendo extremamente poderoso, existiu um momento que transformou Gojo para sempre. A missão envolvendo Rico Amanai. Foi nessa época que ele encontrou alguém que parecia impossível. Ele encontrou Toji, um homem sem energia amaldiçoada, mas com habilidades físicas monstruosas. Até então, Gojo acreditava ser praticamente invencível, mas Toji mostrou a ele que ainda tinha fraquezas, e pela primeira vez em sua vida, Gojo foi derrotado. Foi um momento fundamental, porque naquele instante, Gojo percebeu que ainda estava longe do seu verdadeiro potencial. E foi justamente após essa derrota que ele alcançou um novo nível, despertando completamente o poder do vermelho, do azul e do lendário roxo. E a partir dali, Gojo deixou de ser um prodígio e começou a se tornar uma lenda. E conforme os anos passaram, Gojo continuou evoluindo, missão após missão e batalha após batalha. Seu nome começou a se espalhar por todo o mundo Jujutsu e pouco a pouco surgiu um consenso. Não existia ninguém como ele, maldições especiais eram derrotadas e usuários perigosos desapareciam. Foi exatamente nesse momento que surgiu o maior problema para os inimigos. Como derrotar alguém assim? A resposta era simples: você não derrota. Porque quanto mais os vilões observavam Gojo, mais percebiam uma verdade assustadora: nenhum plano funcionaria enquanto ele estivesse presente, nenhuma revolução aconteceria, porque Gojo sempre aparecia para impedir.
E isso fez com que vários vilões da história chegassem à mesma conclusão. Eles não precisavam matar Gojo, eles precisavam apenas remover ele do tabuleiro. Então o impossível aconteceu, Gojo foi selado, e foi nesse momento que todos perceberam o quanto ele era importante. O mundo entrou em um caos. As maldições ficaram mais agressivas e os feiticeiros perderam sua maior proteção. E o equilíbrio desapareceu. Era como se alguém tivesse retirado a peça principal que sustentava toda a estrutura. E de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. Porque Gojo havia se tornado muito mais que um feiticeiro, ele havia se tornado um pilar da era moderna. Quando as pessoas falam sobre Gojo, geralmente lembram das suas lutas, do infinito, dos 6 olhos e do roxo, ou dos seus momentos mais épicos. Mas talvez a coisa mais impressionante sobre Gojo tenha acontecido muito antes de tudo isso, exatamente no dia em que ele nasceu, porque naquele momento o mundo mudou, as maldições se fortaleceram e os feiticeiros precisaram se adaptar. Os personagens conseguem mudar a história através de suas ações. Gojo conseguiu mudar a história simplesmente por existir, e é exatamente por isso que ele não é apenas um feiticeiro mais forte de Jujutsu, ele é um dos personagens mais impactantes de todo o universo de animes. Mas e você, acha que existiu outro personagem tão impactante quanto Gojo? Comenta aqui embaixo.